Para o bilionário Bill Gates, a próxima pandemia poderá ser muito pior que a do coronavírus. Gates não é estranho a esses alertas. Já no passado, ele havia falado sobre riscos de uma pandemia e muitos consideram uma previsão do que ocorreu com a Covid-19. O fundador da Microsoft disse que, embora as variantes Ômicron e Delta do coronavírus sejam alguns dos vírus mais contagiosos já vistos, o mundo pode enfrentar um patógeno igualmente transmissível, mas com uma taxa de mortalidade muito maior. Gates pediu aos principais países que contribuam com bilhões de dólares para se preparar para a próxima epidemia global. É o nosso primeiro destaque desta sexta e a gente traz aqui para você, abrindo esse primeiro giro, a análise da Ana Paula Henkel. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa noite, Vitor, Zé, Fiuza, Cris. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Um abraço ao nosso querido mestre Augusto Nunes. Bom, entendemos qual é o jogo, né, Vitor? Nós estamos falando aqui desde 2020, principalmente agora, nos últimos meses de 2021, o que os tecnocratas aí, o que os oligarcas, as big techs, junto com as big pharmas, eles entenderam qual é o modus operandi que funciona. É trazer o pânico para que esse pânico seja gerado e alastre de uma maneira quase incontrolável na sociedade. E aí sim vem o controle social por parte de governantes, alguns aí com projetos de poder que querem se perpetuar no poder, em conluio com as big pharmas, com as big techs, censurando aqueles que questionam perguntas pertinentes, sejam eles médicos, cidadãos comuns, cientistas, jornalistas. E como nós temos alertado aqui, né, essa pandemia colocou muitas máscaras aí no chão e ficou muito óbvio que é preciso instaurar esse pânico para que haja um controle social sem questionamentos, né? Nós vimos isso no Brasil com governadores, nós vimos isso aqui nos Estados Unidos, ainda bem que aqui nos Estados Unidos algumas coisas já começam a acontecer, como a Suprema Corte agora que derrubou aí a ordem vacinal do presidente Joe Biden. Hoje a governadora de Nova York aí também derrubou o uso de máscaras para as escolas. As coisas vão acontecendo, a verdade vai encontrando o seu caminho, né? A Inglaterra, ontem noticiamos, a Holanda e hoje a Irlanda aí acabaram com o passaporte vacinal, com as restrições de trabalho, porque tudo que aqueles médicos sérios falaram durante todo o ano de 2021, que é preciso cautela, que é preciso estudar o vírus, que lockdowns não funcionariam aí para eliminação do vírus, como muitos disseram, né? Só trancar todo mundo, a economia a gente vê depois e esse vírus vai embora. Questionamentos em relação à eficácia da vacina, né? Hoje o premier da Austrália disse que se você está duplamente vacinado, você não é considerado mais vacinado. A própria diretora da CDC disse isso também, que apenas 4%, você tem uma eficácia de apenas 4% contra a Omicron, que o status de totalmente vacinado agora vai mudar, mesmo quem tomou 2 doses da vacina, ou seja, é o controle social. Eles entenderam que é preciso instaurar o pânico, eles entenderam que é preciso instaurar dúvidas e calar aqueles que perguntam as questões aí, que tiram essa gente aí da bolha e mostram o jogo de poder que eles têm em primeiro plano. E você, José Maria Trindade, acha que tem fundamento essas previsões feitas pelo Bill Gates? Queremos ouvi-lo também. Zé, boa noite. Precisamos sim olhar para cima. Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, Fiuza, boa noite, Ana, muito boa noite a Cris. Olha, isso que o Bill Gates fala é o óbvio, é a realidade e há sim uma possibilidade muito forte disso acontecer. Dizem por aqui, eu já conversei com alguns técnicos, que esta possibilidade é de 97%, ou seja, é 100%. É uma possibilidade muito pequena disso não acontecer. Em conversa com o ministro de Ciência e Tecnologia, aqui o astronauta Marcos Pontes, ele me mostra que existe uma quantidade surreal de vírus rodando o mundo. É uma proporção de 10 elevado a 61. 10 elevado a 61. É uma PG que dá um número absurdo. E aí ele, o ministro Marcos Pontes, diz que a possibilidade altíssima
de que uma nova pandemia possa acontecer de uma maneira muito mais severa, né? As pandemias, elas perseguem a humanidade de tempos em tempos. Alguns mais fortes, alguns fora de controle, e é assim que a ciência se desenvolve, é assim que as pessoas vão atrás. Então, assim, o Brasil está se preparando. O Ministério de Ciência e Tecnologia está montando, está articulando um super laboratório. Esse laboratório vai rastrear toda a possibilidade de entrada de vírus no Brasil. Já existe uma investigação muito precisa e completa nos esgotos do Brasil, por onde andam todas as informações das cidades, os esgotos. E exatamente através destas informações dos esgotos, o Ministério de Ciência e Tecnologia pode detectar, por exemplo, qual é o grau de consumo de cocaína numa determinada cidade, num determinado bairro e num determinado setor. Além disso, é também através dos esgotos que se detecta ali a possibilidade de epidemias ou mesmo doenças que seriam próprias de uma região, né? Uma endemia. Então, o que o Bill Gates fala é a pura realidade. A humanidade não pode evitar novas pandemias, né? Mas é bom abrir os olhos, sim, e olhar para cima. É uma realidade que nós temos que enfrentar. Eu achei muito boa a proposta do governo brasileiro, né, do ministro Marcos Pontes, de criar um super laboratório exatamente para enfrentar esta possibilidade real. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio, um abraço ao mestre Augusto Nunes e boa noite a todos. O Bill Gates é um suspeito hoje, né? O senhor Bill Gates é um suspeito. Ele previu, cantou como um oráculo durante um certo tempo, palestrou, postulou, fez todo um espetáculo de apresentação de uma hipótese, quase obsessivamente, de que o mundo não estava preparado para uma pandemia. O mundo precisava se preparar para uma pandemia. O mundo precisava saber as vacinas para uma pandemia. Eu ouvia aquilo e falava assim, olha, ou esse homem é um profeta, ou ele tem informações que ele não traz a público. Pois bem, que profecia ele fez? A pandemia de SARS-CoV-2 é uma pandemia cuja principal hipótese em estudo é o vazamento de laboratório de um vírus manipulado em laboratório. Essa é a principal hipótese em investigação, o que no início não era permitido falar, porque nós vimos pelos e-mails do senhor Anthony Fauci, chamado Dr. Fauci, que é parceiro do Bill Gates, combinando com o dono do Facebook. Isso aqui, Vitor, não é uma imaginação da minha cabeça, isso tudo é fato. Combinando que não se deixasse distribuir pelas plataformas as investigações, as perguntas sobre a origem do vírus, que não fossem aquela origem que eles produziram, aquela história que eles produziram, veio de um mercado, não sei o que, tarará. Hoje, a hipótese mais importante em investigação por instituições sérias, inclusive pelo próprio governo norte-americano, e o próprio Anthony Fauci, depois de negar isso, teve que admitir que a investigação era válida, é de um vazamento de laboratório. Eu não estou nem falando vazamento intencional, mas um vazamento de um vírus manipulado em laboratório. Como é que o Bill Gates previu isso? Ele tem que corrigir a profecia dele, ele tem que dizer, haverá pessoas brincando com um brinquedo perigoso no laboratório da China que não tem auditagem de ninguém e esse vírus vai escapulir. É isso que o Bill Gates profetizou? Não. E não é isso que ele profetiza agora.
infelizmente, o senso comum adoeceu. O senso comum foi comprar um cigarro na esquina e não voltou. O bom senso, né? Porque essa profecia, essa projeção do Bill Gates não vale porcaria nenhuma, porque a hipótese mais provável é que saiu de laboratório. Aí, Vitor, o problema maior é o seguinte: saiu de laboratório e este tipo de pesquisa chamada de ganho de função estava sendo financiado pelos parceiros do Bill Gates, na China. Alguém conseguiu explicar isso? Pois bem, o Dr. Anthony Fauci, que é o responsável pela saúde, o assessor especial da Casa Branca para a saúde, é o showman da pandemia, é o homem que maneja todos os bilhões relacionados a esta área. Dr. Anthony Fauci está em vias de ser processado no Senado americano, onde foi frontalmente interrogado pelo senador Rand Paul, que mostrou e demonstrou que ele está associado, sim, ao financiamento desta pesquisa perigosa, que nós já sabemos que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos recusou por ser muito perigosa e cuja linha, né, de desenvolvimento terá dado num vazamento que gerou a pandemia, conforme a hipótese mais segura. E este investidor, este financiamento é de um parceiro do Bill Gates, que aparece nos e-mails do Anthony Fauci, conversando com o Bill Gates, que tem dinheiro na produção de vacina, que tem dinheiro em agência reguladora, que tem dinheiro na OMS. Não dá para ligar os pontos? Isso não é uma sentença, mas esse homem, no mínimo, é um suspeito. E ele falar de nova pandemia é um escárnio. É um escárnio. Esse homem está escarnecendo, esse homem é um suspeito. Ele compra todo mundo que ele quer e ele está escarnecendo da opinião pública, que está anestesiada, vendo esse teatro fantasmagórico na sua frente. Quero dizer que essa investigação está em curso no Senado americano, isso não é uma vontade minha. Apesar de que você não vai ler isso na imprensa, você vai ouvir aqui no máximo. Ou nas redes sociais, se você souber se esquivar dos bloqueios. Mas essa investigação está em curso, serissimamente. O senador Rand Paul é um médico, observando justamente esta cadeia de eventos aterrorizantes que traz hoje este homem como propagador do medo, como um parceiro de investidores em manipulação genética de vírus, que está em investigação, e como um investidor em vacinas. Não temos nenhum dado para dizer que vem uma próxima pandemia, senão você tinha que olhar a curva histórica, tinha que vir uma pandemia a cada 5 anos, a cada 3 anos. O que foi uma explosão de vírus que saiu de Wuhan? Então isso é um ato absurdo. Esse homem é um suspeito e a opinião pública tem que acordar enquanto é tempo, enquanto ela não estiver seguindo esse personagem e a sua propaganda fantasiada de ciência. E agora você, Cristina Grêmio, mais uma vez bem-vinda aqui à bancada. Cris, bom tê-la aqui hoje de novo. Boa noite. Obrigada, boa noite, Vitor, colegas de bancada e todos que nos assistem, nossa audiência fiel. Eu estou aqui com uma reportagem de janeiro de 2019 da CNBC, informando o seguinte no título: Bill Gates, meu melhor investimento, aumentou de 10 bilhões para 200 bilhões em 20 anos, investimento em vacinas. Isso é anterior à pandemia, mas a reportagem até compara um artigo que ele tinha escrito para o Wall Street Journal, falando que se ele tivesse investido esses mesmos 10 bilhões em outros investimentos, os rendimentos provavelmente não teriam ultrapassado 20 bilhões. Então ele multiplicou por 20, de 10 para 200 bilhões, os investimentos que ele fez em vacinas. Eu acho que isso explica muito do que o Bill Gates vem dizendo na pandemia e até essa declaração de agora. Não quero me alongar, mas eu lembrei, enquanto vocês falavam, desculpe que minha voz está um pouco ruim hoje, está falhando aqui. Eu lembrei, enquanto vocês falavam, das 6 perguntinhas básicas do jornalismo, né? O que, quem, como, quando, onde e por quê. E aí eu pego só o que
quem e por quê para a gente analisar isso. O que ele está dizendo, quem está dizendo, Bill Gates, e por quê. O porquê a gente começa a olhar por esse histórico de investimentos dele e pode imaginar por que ele teria interesse em espalhar alarme, deixar todo mundo em pânico. Se vier uma nova pandemia, todo mundo se tranca e fica à espera da vacina, fazendo patrulhamento de todo mundo, obrigando todo mundo, apoiando tirania e exigindo que todo mundo se vacine. Tem interesses comerciais por trás, é o mínimo que a gente pode imaginar aí.